estudantes, prezados pais, prezadas famílias, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de projetos na escola. Eu sou o professor André, professor de Educação Física, e estou aqui acompanhado com o professor Vitor. Olá, e turma. A atleta Gabriela. Oi. Então, como nós solicitamos na aula anterior, para vocês separarem os materiais, podem pegá-los agora para a gente iniciar a confecção da bola. Olá, alunos. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender como fazer uma bola de rugby. A bola, como vocês viram na aula passada, é essa daqui. Só que como muitos de vocês não vão ter uma delas em casa, hoje a gente vai ensinar como fazer de 3 formas diferentes. Perfeito. Então, turma, a gente vai começar com a nossa primeira opção, que é a da bexiga, tá? Vamos lá? Primeiro passo, vamos encher a bexiga. Perfeito. Vou dar um nozinho na ponta. Ótimo. E agora eu vou envolver com fita, tá? Pode ser a fita que você tem em casa. Aqui a gente vai usar a fita crepe. Perfeito? Se vocês tiverem dessa mais grossa, é mais fácil, mas pode ser da fininha também. Não tem problema. Aqui a gente já deixou cortadinho, tá? Vocês podem fazer isso em casa que facilita também. Daí vai enrolando na bexiga. Perfeito? A intenção aqui é ir moldando a bola, a bexiga, para ela ir ficando com o formatinho da bola de rugby. Ótimo? Para otimizar o nosso tempo, a gente já colocou aqui uma com bastante fita. Perfeito? Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. E aí você vai moldando, vai apertando para ela ficar mais ovalada. Depois, ao término, você pode pintar também se você quiser, tá? Vai lá com a tinta ou com caneta, pode pintar da maneira que você quiser. Desse jeito você vai poder fazer as nossas atividades e ter essa bola de rugby oval. Perfeito? Então, o primeiro modelo da bexiga para ficar desse modelo aqui, ok? Vamos para a segunda opção agora, que é das garrafas PET. Ok? Aqui a gente vai ter um cuidado. Por quê? Porque a gente vai precisar cortar essa garrafa, tá? Se você não tem agora confiança para usar, chama um adulto. E se tiver, esse é o momento de ter muita atenção, perfeito? Porque eu vou usar a tesoura. Para eu cortar, aqui ó, ela tá cheia, né? Eu esvazio um pouquinho o ar para facilitar o corte, ó. Daí eu consigo moldar aqui e fazer esse corte inicial na garrafa. Ok? Cortei a garrafa, daí eu já consigo cortar ao meio. Vamos lá. Vou cortando lá a minha garrafa. Daí eu vou pegar só a parte de cima, né? Deixo a parte de baixo do lado e faço o mesmo com a outra garrafa. Lembra de esvaziar um pouquinho, tirar o ar para facilitar esse corte aqui inicial, tá bom? Lembrando que tem muita atenção, muito foco para não causar nenhum acidente. Cortei lá no meio, separo a parte que eu quero para formar minha bola de rugby. Ótimo. Tendo as duas partes já, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cortezinho numa só para poder facilitar o encaixe. Cortei do lado, corto do outro, ok? Por que eu cortei, professor? Para poder facilitar o encaixe, ó, uma na outra, ok? Eu vou ter a minha bola com formato da bola de rugby, tá? Próximo passo agora, eu colocar a fita, certo? Aqui a gente está usando a fita crepe, vocês podem usar a fita que vocês têm em casa, tá? Fita isolante, tá? Pode ser a colorida para enfeitar a bola depois, perfeito? Obrigado. Então inicio aqui colando no meio dela. Dentro da garrafa também eu posso usar minha criatividade, posso colocar alguma coisa lá dentro, né, para ela ficar mais pesada.
Por exemplo, posso usar algumas pedrinhas, né? Só que daí eu vou ter que isolar bem. Se eu quiser colocar água, posso? Pode. Só que vai ter que isolar muito bem para não poder vazar. Perfeito? Areia também é uma opção. Areia é uma opção. E vou usando a fita. Usou a fita, daí eu posso colorir, né? Se eu tenho uma fita colorida que nem a nossa aqui, aqui o professor trouxe uma azul e uma vermelha, que são as cores do nosso clube, né? Do Curitiba Rugby. Então eu posso enfeitar a minha bola. Perfeito? Então vou lá, vou usar um pedacinho da vermelha. Daí a criatividade, né, é de vocês. Perfeito? Não, sua ponta. Ó, essa aqui já tem. Usa essa aqui que Vou usar, aqui já tem a ponta. Essa também já tem. Já tá? Aham. Ó, tem a vermelha aqui. Corto a pontinha lá com a tesoura. E daí vou colorindo a minha bola, né? Posso usar diversas fitas, posso colocar, lembra, objetos dentro, posso colocar folhas de jornal lá dentro, entenderam? Posso colorir a minha bola. Vou ter a minha bola de rugby para fazer as atividades em casa. Ok? Legal, né? Agora vem a terceira opção, que é a mais prática. Professor, por que é mais prática? Porque a gente pode utilizar da bola que a gente tem. Então eu tenho uma bola de futebol, uma bola de handebol, uma bola de vôlei em casa, posso utilizar. Então nesse momento, lembra que o professor falou de trazer uma bomba? É porque a gente usar aquela agulha que tem na bomba de encher a bola para poder esvaziar, perfeito? Aqui eu trouxe uma de futsal, para dar o exemplo para vocês, tá? Eu esvaziei ela, tá, com a agulha, tirei um pouquinho do ar, e daí vocês percebem que ela já fica quase no formato da bola de rugby, que é a oval, certo? O que eu faço agora, professor? Vou colocar a fita para segurar ela, tá bom? Então vou lá, enrolo a minha fita para firmar a minha bola de rugby. Fita crepe que o professor está usando, mas lembrando que vocês podem usar a que vocês estiverem em casa. Vou lá, uso a minha fita e passo em volta para firmar ela. Ok? Olha que legal. Já pode depois praticar as atividades em casa, ok? E poder aprender o rugby, poder passar a bola para trás, fazer o ponto. Como é que era o nome do ponto do rugby mesmo? Try, perfeito. Para fazer o try. Daí eu vou firmando com a fita a minha bola de rugby, que era a minha bola de futsal, que vai virar uma bola de rugby. Que legal, né? Ok? Daí eu posso ir colocando mais fitas para ela ficar bem fechadinha. Perfeito? Então, a gente dá essas opções para vocês poderem brincar em casa. Primeira, bexiga, passei a fita em volta e vou formando ela para o modelo oval, né, que é a bola de rugby, tá? Ela não vai ter uma duração tão grande, porque a bexiga vai murchando, perfeito? Mas aí eu tenho a segunda opção, que é a bola com a garrafa PET, tá certo? Essa é bacana a questão do peso, né? Porque às vezes as bolas são muito leves, dependendo. Se você quer botar um pouquinho de dificuldade, bota um peso, fica legal também. Fica perfeito. E a bola, que era de futebol, que eu coloquei, eu tirei o ar, moldei com a fita crepe para virar de rugby, tá bom? Espero que vocês possam usar em casa e se divertirem com as atividades. Tudo bem, agora que vocês já puderam confeccionar a bola com o professor Vitor e com a professora Gabriela, nós vamos retomar aqui a nossa aula de hoje com agora a companhia do professor Ian. Olá a todos.
Seja muito bem-vindo, professor Ian. Obrigado. Nós vamos aqui, antes de partir para a nossa parte prática da aula, né, que hoje a gente vai fazer uma aula um pouco mais prática, a gente vai trazer um pouquinho da trajetória do Ian no rugby, né? Então a gente já conheceu na aula passada um pouquinho da história do professor Vitor, um pouquinho da história da atleta Gabriela, e agora a gente vai poder ouvir um pouquinho da trajetória do professor Ian com o rugby. Professor Ian, a palavra é sua. Obrigado. Bom, inicialmente eu conheci o Curitiba Rugby, né, que é o clube onde nós fazemos parte até hoje. O projeto social VOR também é oriundo desse clube, onde eu fiz parte praticamente desde o início. Então, eu comecei o rugby como atleta da categoria juvenil. Nessa época, eu fui também convocado para a seleção brasileira juvenil, representei o nosso país lá com a camisa amarelinha, né, que a gente gosta de falar. E nesse meio tempo comecei como professor do projeto social. Então eu acompanhei nossas crianças, né? Nós atendíamos escolas municipais e então com meninos e meninas, né? Várias faixas etárias. Principalmente eu atuei principalmente com as meninas entre 12 anos e 15 anos, mais ou menos, e fui crescendo aí no clube, fui atingindo a idade da categoria adulta, e fiz parte do time adulto também. Chegando na categoria adulta, fui para a seleção brasileira adulta também, fiz parte lá da seleção brasileira adulta. Nesse meio tempo, o clube ele faz vários projetos, né? Não só o projeto social, mas ele também tem um projeto de bolsa de estudos, e fiz parte do projeto de bolsa de estudos da faculdade que o clube tinha vínculos na época em que eu comecei a jogar, e com isso tive a oportunidade de cursar educação física, que hoje em dia é minha profissão, e atuo como professor de educação física no Curitiba Rugby Clube. Que legal, então o professor Ian começou como um atleta de rugby, Isso. Lá pequeno, lembra a idade que começou, Ian? 16 e 7 anos. Por torno de 16 e 17 anos ele começou então com o rugby, e no que a gente falou na aula passada, né, é o RPS, né, o rugby para sempre. Isso. que ele fez, que você fez parte, então. Da categoria juvenil, Da né? categoria juvenil. Isso, exatamente. Legal. E aí, dentro desse projeto, você conseguiu, então, entrar na universidade com uma bolsa de estudo, é isso? E aí, já na área de educação física, e agora continua no clube como atleta também? Como atleta e professor. Professor do projeto. E treinador do time feminino também. Olha só que bacana. Qual categoria do time feminino? Adulto e juvenil. Adulto e juvenil? Legal. Então, o professor Ian está aqui para trazer um pouquinho mais de conhecimento para a gente a respeito do rugby. Então, já que nós estamos falando sobre o rugby, eu vou fazer uma pergunta para você, então, professor Ian. Qual é a melhor forma da gente levar o rugby para a escola? A melhor modalidade de rugby implementada na escola é o tag rugby. Como ele funciona? Ele é uma iniciação do rugby, fácil de jogar, seguro, ele é extremamente seguro, e ele pode ser aplicado numa quadra de poliesportiva, né, onde praticamente todas as escolas têm, e ela inclui meninos e meninas no mesmo time. Então você pode mesclar, né, fazer um time mesclado, misto de meninos e meninas, e com isso facilita, né, para o professor aplicar o rugby na escola. Legal. E aí ele pode então aplicar na quadra, se tiver um espaço de grama aberto lá também pode ser utilizado, se tiver um pátio lá que é coberto, mas não necessariamente tem as linhas, ele também pode desenvolver o tag rugby. Exatamente. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas num espaço normalmente de 20 metros de largura, com 40 de comprimento, seria o ideal para a prática do tag rugby, sendo adaptável, né, dentro da realidade de cada escola. Como a gente sempre fala nas nossas aulas, né, que os nossos a disciplina de educação física tem essas vantagens, né, que a gente consegue adaptar, né, a modalidade para a realidade que nós temos na escola, que a gente sabe que cada escola tem uma estrutura diferente, né, elas não são
padronizadas, né? Algumas têm quadra, outras não. Algumas têm um espaço verde, né? Um gramado, outras não. Então a gente consegue adaptar para os espaços, né? O mais importante é o conteúdo chegar a quem merece, que são os alunos, né? Isso mesmo, professor Vitor. Essa modalidade, só complementando, professor André, ela é muito segura e ela tem todos os gestos, ações do rugby estão presentes. Então o passe, o try, que é, como foi dito na aula anterior, a pontuação do rugby, eles estão presentes no tag rugby. Por que ela é tão segura em relação a outras modalidades do rugby? Porque o gesto técnico do tackle, que é derrubar o adversário, ela é substituída pelo tag. Qual é o tag? Você retira a fita do jogador. Então, o jogador vai estar com um cinto, com 2 fitas lá, um de cada lado. Quando você retira a fita, você faz com que o jogador pare e o jogo recomeça a partir dali. Ah, interessante. Então, como a gente viu na aula passada, que é um dos momentos ápices, né, do rugby, do jogo de rugby, né, o tal do tackle, no tag rugby, então, não existe. O tackle dentro do tag rugby não existe. Legal. Então, a gente fica com mais segurança para poder desenvolver atividade com as crianças. Perfeito. Muito bem. E quais são as principais características desse jogo, então, que é o tag rugby? Tá. Então, como eu havia falado antes, né, as características são a mesma do rugby. Então, você tem que pegar a bola, sair correndo, atravessar o time adversário e pontuar a partir da linha de try. Tá? Como que o time adversário faz para parar você? Tirando a sua fita. Só que quando tira a fita, a bola continua com o mesmo time e você pode passar a bola de novo, passando a bola para trás sempre e continuar avançando. A forma de avançar é sempre correndo com a bola para frente. No tag rugby não pode chutar, você não pode chutar a bola, não pode usar os pés no tag rugby. Ah, legal. Então, para poder avançar, para fazer o try, eu preciso, com a posse da bola, de pé, né, que a gente observou isso na aula passada, então, que não pode estar em contato com o joelho no chão, ou agachar, ou não pode, tem que estar sempre com os 2 pés apoiados no chão, né, não pode estar no chão para você poder sair. E eu quero ver se os nossos alunos estão prestando atenção na nossa aula e prestaram atenção na aula anterior, né? Uma característica do jogo muito importante aqui é que o passo só pode ser feito para frente, certo ou errado? Não, né? O passe, que nem no jogo do rugby, aqui no tag rugby, só pode ser feito para trás. Okay? É isso que acho que acaba dificultando um pouco mais o rugby, né? Porque nós temos muito forte a cultura do futebol, né? Da gente avançar sempre à frente, né? O passe lá na frente, aquele lançamento, né? No rugby não, né? No tag rugby ainda que não pode utilizar o pé, porque no rugby você pode chutar para frente, né? Com certeza. Mas no tag rugby como você não pode chutar, então só pode avançar mesmo em posse da bola. E a dificuldade é grande, né? A gente percebe. E daí o que acontece? O trabalho de equipe tem que funcionar. Que coisa boa levar isso para a escola, né? Nossa, sensacional, e né? os valores, respeitar, né? Tirei a fita, entregar na mão do colega. Então, são características do jogo fundamentais que eu acho importante estar dentro da escola, né? Como a gente aprendeu na aula passada, o rugby surgiu dentro da escola. Então, na escola é o lugar dele. Legal. Exatamente. Só continuando as características do esporte, na competição do rugby, quando na competição do tag rugby, né, mesmo implantado na escola, deve-se ter no mínimo 2 meninos e 2 meninas no time, né, fazendo com que o time seja misto. Beleza? Certo. O número de integrantes desse time deve ser de 5 a 7 jogadores, tá? Podendo ter, são 5 titulares, né, jogando e 2 reservas. Legal. Nós também temos, como o professor Vitor comentou aqui, alguns códigos de conduta, né? Que como o professor Vitor falou, né? Trazer um pouquinho dos valores. Professor Ian, o que você pode trazer aí para exemplificar ainda mais os valores que são trabalhados com o jogo de rugby? Tá. Voltando um pouquinho lá na minha história, antes de ser jogador de rugby, eu fui jogador de futebol. Então eu tive a realidade que nós brasileiros estamos acostumados a acompanhar o futebol desde criança, desde pequeno.
enfim. E vemos algumas atitudes de jogadores de futebol que não são muito bem vistas, né? Xingam o árbitro, xingam o adversário, não discordam de muitas coisas que o árbitro faz e colocam isso em campo. No rugby, isso é totalmente abominável, isso não pode acontecer. Isso é tratado desde o começo, desde as primeiras turmas de rugby, seja na escola ou num clube de rugby, os valores são trabalhados de uma forma com que tenha esse respeito, né? Acima de tudo. Então, respeitos para com os jogadores do seu time e do outro time, respeitos, jogar com prazer sempre, você tem que jogar com alegria, você tem que jogar dentro das leis do rugby, do jogo, né? E você tem que ter um compromisso com a sua equipe, como você pode acompanhar na tela. Você tem que jogar com a equipe, nunca discutir com a arbitragem, como eu mencionei anteriormente, aplaudir sempre os adversários. Isso é muito importante, André. Como a gente já tinha falado, a gente tem que respeitar o nosso adversário. Sem ele, o jogo não existiria. Olha que mensagem legal, né? Uau! Sem o adversário, sem o árbitro da partida, não existiria jogo. Por isso que a gente tem que respeitar o nosso adversário. Óbvio, a gente quer vencer, quer ganhar, quer competir, mas isso é diferente da violência, seja ela verbal ou física, certo? Que legal, então isso é bem forte dentro do rugby, né? É bastante trabalhado esses valores, como nós estamos falando aí desde a aula passada. E a regra fundamental que a gente leva e que é feito do Tag Rugby é para se divertir, né? Então, se a criança não está se divertindo, a aula não está legal, o jogo não está legal. Ele foi feito para a criança se divertir. É um momento de diversão mesmo para a criançada, um momento de jogar, de praticar o Tag Rugby, né? Com certeza. Que legal. E o que a gente pode trazer também algumas coisas sobre os professores, né? Como a gente está falando, os professores eles têm que ser o exemplo, né, para os estudantes. E aí acho que é interessante, super importante, tanto o professor Vitor quanto o professor Ian, os dois foram atletas, continuam sendo atletas de rugby e trabalhando com as crianças, né? Então já está enraizado desde quando iniciaram como atletas e agora continuam como atletas, mas também como professores, de trazer tudo isso, né? De trazer, de mostrar, de ser o exemplo para as crianças, né? Sim, isso ficou muito claro, né, em algumas partidas que a gente fez, tanto eu quanto o professor Vitor, nós fizemos partidas pelo Campeonato Brasileiro e as nossas crianças, nossos alunos foram na torcida para nos prestigiar. E a gente teve que ser um exemplo dentro de campo também para com os alunos, né? Então isso foi muito legal, né? Foi uma vivência prática de como ser um exemplo para os nossos alunos dentro de campo. Fora de campo, nós temos que ser em todas as aulas, em toda a maneira como nós nos comunicamos com eles, mesmo na hora de dar uma bronca ou de falar algo mais sério, a gente tem que mostrar respeito para a criança. E dentro de campo mais ainda, é a maneira como a criança nos enxerga, onde ela quer chegar como um jogador, talvez, ou se ela não quer ser um jogador, a pessoa como ela quer ser, né, no futuro, o cidadão que ela quer se tornar, isso é muito importante. A gente pode, então, resumir que o rugby, ele não é apenas um esporte, não estamos menosprezando o esporte em si, né, mas o rugby, ele não é só um esporte, ele é um estilo de vida mesmo, né? Perfeito, André, resumiu perfeitamente, é um estilo de vida. Bacana, que interessante. E vocês aí, estão conseguindo acompanhar? O que estão achando? A gente começou a aprender um pouquinho sobre o rugby na aula anterior e agora a gente vai dar continuidade. A gente está falando um pouquinho ainda sobre o Tag Rugby, que pode ser trabalhado na escola, e daqui a pouquinho nós vamos iniciar a parte prática, né? Porque a gente gosta muito de saber, de conhecer como é que funciona, mas também a gente gosta de colocar em prática isso tudo, não é mesmo? É o melhor momento, né, André? Então, mas para a gente poder colocar em prática, a gente tem que saber quais são os equipamentos que a gente precisa utilizar para se jogar, né, para se praticar esse Tag Rugby. Quais são os equipamentos, professor Ian? Muito bem. Bom, para o Tag Rugby, né, na escola, nós temos, se não tivermos a bola de rugby, foi feita, né, já mostramos a bola de rugby feita em casa, com o professor Vitor e a atleta Gabriela, fizeram as bolas mais acessíveis a você. Se você tiver uma bola de rugby, mais fácil. Então, uma bola de rugby, uma fitinha. Essa fitinha ela pode ser substituída por um meião, por uma cordinha, um barbante, tá?
algo que você possa colocar na cintura, tá? Você tendo 2 fitas na cintura é o ideal, porque você vai precisar tirar uma delas para fazer com que o jogador adversário pare de correr. Perfeito. Ok? Para delimitar o campo, você precisa de alguns cones, tá? Ou cones ou linhas de uma quadra poliesportiva já é o suficiente. Legal. Então, basicamente, a bola pode ser a bola oficial, pode ser uma bola confeccionada por vocês, como o professor Vitor e a atleta Gabriela já ensinaram vocês como faz. E as 2 tags, né? Como o professor Ian falou, que não necessariamente precisa ser essa de velcro, pode ser com meião, pode ser com camiseta, pode Corda. ser pedindo sempre em casa, né? Para o pai ou para a mãe, para o responsável, se vocês podem utilizar esses objetos para realizar as atividades, né? Um pano de chão, um pano de prato, algum objeto que vocês consigam prendê-los na cintura e que seja também fácil de ser removido pelo seu irmão, pela sua irmã, por alguém que estiver praticando aí com você nesse momento de pandemia que a gente não pode, né, estar em contato com as demais pessoas. Só para prática na escola, além desses objetos, né, o professor deverá usar também coletes para separar os times, né, para ficar mais visível para o aluno quem é o seu adversário, quem é o seu companheiro de equipe. Legal, importante, né, que saber que são 2 equipes, né? Então saber qual que está na minha equipe e qual que está na equipe adversária. E aí a gente falou sobre os valores do rugby e agora a gente vai falar um pouquinho mais específico dos valores que são do rugby também, mas mais educativos, né? Como nós estamos falando de escola, quais são os valores educativos do rugby? Exatamente. Então, dentro do rugby, ele é um esporte que você utiliza o corpo todo. Então, você precisa ativar os membros inferiores sempre, porque você vai estar sempre em movimento, correndo para frente, para trás, para o lado, em deslocamento sempre. Os membros superiores, porque você vai sempre estar passando a bola com as mãos. Então, você vai sempre usar para receber a bola, para passar a bola, você vai estar sempre usando as mãos. Então, é uma aprendizagem motora fantástica, completa, né? Interação entre os alunos, então é um esporte coletivo, você vai ter que sempre ter o trabalho em equipe, que é muito importante, tanto na escola quanto na formação do ser humano. Então você vai precisar do seu companheiro, você vai auxiliar o seu companheiro em todos os momentos do rugby. Legal. E aí, como a gente falou na aula passada também, né, professor Vitor, a respeito da inclusão, né? Que o rugby é um esporte da diversidade, né? Então, todos podem praticar o rugby, né? Todos são importantes, né? Então, ninguém vai se sentir excluído, todo mundo vai ter o seu valor e a sua ação no jogo, certo? Que bacana, isso é muito, muito importante realmente, né? Eu acho que a gente fala bastante, já falou várias vezes a respeito dos valores do rugby, eu acho que é isso que conta ainda mais pontos para essa modalidade. André, né? até porque se os valores não estão lá nas regras por ser bonito. Não, sem esses valores, sem você praticar, você não consegue jogar o jogo. Ou seja, você não consegue pegar a bola e correr sozinho, você não vai conseguir jogar o jogo desrespeitando o árbitro. Então os valores estão presentes no jogo. Você não joga o jogo sem estar com os valores lá praticando. A interação na escola do rugby, do tag rugby, ela interage menino e menina, interagem todos os biotipos, como já foi falado. Então, talvez aquele aluno, aquela criança que se sinta um pouco excluído, se sinta um pouco mal, no rugby ela vai estar incluída. Ela vai ter o seu papel. Ela vai fazer a diferença na sua equipe de alguma maneira. E vai interagir também meninos e meninas de uma maneira saudável com o esporte, com os valores do rugby. E isso é muito importante. Que legal. Então, como a gente falou, realmente, resumindo, todos podem praticar o rugby, né? certeza. Seja o rugby ou seja o tag rugby, seja o rugby 15, Sevens ou 15, né? Todos estão incluídos nessa modalidade. E aí, então, a gente pode ver também, né, professoria, que a gente pode trazer aqui para você, como atleta, como professor, que trouxe, que desenvolveu, que você pode dizer que foi desenvolvido, quais os valores que foram realmente desenvolvidos por conta do rugby, né? Os valores mais importantes
foi colocado para mim e em todos os momentos que eu tento passar para os meus alunos são o espírito de sacrifício, a responsabilidade, a coragem, a criatividade, o espírito de equipe, solidariedade, disciplina, respeito, paixão. Para mim, o mais importante deles é a paixão. Por quê? Porque eu posso colocar a paixão em todas as minhas ações. Se eu for apaixonado em fazer o bem, eu vou ser o melhor em fazer o bem. Se eu for apaixonado em educar, eu vou ser o melhor educador. Se eu for apaixonado em ser solidário, eu vou ser o mais solidário possível. Então, para mim, aí fica a paixão como o melhor valor que eu aprendi no rugby. Que bacana, que bacana. Então, professor Vitor, a gente trouxe um vídeo para eles, né? Qual é o conteúdo do vídeo aí para ele que a gente vai apresentar para eles? Perfeito. É para os alunos poderem presenciar, né, ver a forma como é jogado o tag rugby. A gente falou bastante das regras, quais são os equipamentos. Então agora ela poder visualizar, certo? Ela poder praticar esse rugby, ok? Logo a gente vai fazer a prática, então agora ela vai poder assistir esse vídeo, que é um vídeo da Federação Portuguesa de Rugby, que eles fizeram dentro das escolas, como eles usam o tag rugby lá. Tá. Legal. Então, te convido vocês agora para acompanhar o vídeo e na volta nós vamos para a nossa parte prática da aula de hoje. Muito bem, crianças, agora vamos para as atividades práticas. Primeiramente, vamos aquecer o nosso corpo, que é muito importante. A gente tem que sempre fazer um aquecimento antes das atividades, ok? Vamos começar a aquecer o corpo de cima para baixo, tá? Primeiramente o pescoço, fazendo o movimento de sim. Muito bem. Quando o professor perguntar as coisas, você tem que sempre responder sim, né? Aê, muito bem. Agora movimento lateral, movimento do talvez. Isso, movimento do não. Olha para a esquerda, olha para a direita. Muito bem. Agora vamos uma rotação de braços. Isso.
para trás inicialmente. Vamos precisar dos braços para fazer atividades com a bola. Para frente. Aí, agora vem lá na frente. Abre lá o máximo possível atrás. Máximo possível atrás. Isso. Agora a gente vai tentar encostar lá no meio das costas. Enrola, enrola o braço. Tenta encostar lá no meio. Enrola, enrola o braço. Muito bem, vamos girar o quadril olhando 2 vezes para trás. 1, 2. Olha para o outro lado. 1, 2. Isso, gira bem o quadril. Aquecendo bem o tronco. Agora, membros inferiores. Joelho lá em cima, estica a perna atrás. Joelho lá em cima, estica atrás. Isso, finge o movimento de corrida. Primeiro com uma perna. E depois com a outra. Isso, movimento lateral da perna agora. Equilíbrio. Trabalha o equilíbrio também. Trocou a perna. Muito bem. Vai tentar encostar o calcanhar lá atrás. Levanta, dobra bem o joelho. Muito bem, agora de novo equilíbrio, ponta do pé para cima. Sobe e desce a ponta do pé. Trocou. Muito bem. Aquecidos, vamos para a primeira atividade. Vamos lá, então. Musculatura aquecida, preparados? Primeira atividade, manipulação da bola, né? Para a gente poder conhecer e ficar por dentro da bola. Lembra que a gente iniciou montando a nossa bola de rugby. Então, essas bolas que a gente vai utilizar. Lembra que a bola de rugby, essa bola oval, eu não tenho em casa, posso fazer a minha. Perfeito? Primeira atividade, então. Atenção, hein? Jogo a bola para cima e pego de novo. Jogo a bola para cima e pego de novo. Lembrando que no rugby eu não posso deixar a bola cair no chão, hein? Então é muito importante ter essa concentração. Para dificultar, uma palma antes de pegar a bola, hein? Vai lá. Perfeito. Dificultou mais. Tem que bater 2. Vai. Ótimo. Quem está conseguindo aí em casa? Quem está conseguindo? Agora bem difícil. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ótimo. Perfeito. Ninguém deixou a bola cair, né? Sim ou não? Boa. Sim. Perfeito. Agora a segunda atividade nossa. Também na manipulação da bola. Agora a gente tem que pensar rápido. Perfeito? Por quê? A gente vai ter que pegar as 3 bolas, tá? Sem deixar ela cair no chão, tá? Perfeito? 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3. Ótimo. Vou dificultar agora a atividade, que é acelerar as passagens da bola. Vai. 1, 2, 3. Perfeito. Agora vai ser muito rápido, hein? Presta atenção, criança. Vai. 1, 2, 3. Nossa, o professor botou a bola lá, né? Na frente e conseguiu. Vai. 1, 2, 3. Perfeito. Espero que ninguém tenha deixado a bola cair no chão. Combinado? Nossa próxima atividade. Atenção. Como no jogo a gente precisa avançar e sempre estar olhando para frente, essa atividade vai ser muito importante, tá certo? Agora eu vou usar os cones de 2 cores diferentes, tá? Não tenho cone, professor. Posso usar qualquer material que tem em casa para ajudar o colega a ver a cor que é. Como é que vai funcionar? O colega vai jogar essa bola para cima e eu vou mostrar uma cor e ele vai ter que falar alto para mim. Combinado? Vai. Verde. Perfeito. Vai. Laranja. Ótimo. E agora? Verde. Perfeito. Olha para frente. Verde. Ah, tem que ser antes de pegar a bola, hein? Beleza? Espero que vocês façam em casa e se divirtam. Preparados? Agora vamos começar a próxima. Agora que todo mundo já treinou bastante a bola e não deixou ela cair no chão, que é muito importante, a gente vai poder agora fazer a próxima atividade. Treinar, a gente desenvolver, avançar
com a bola, certo? E fazer o ponto. Agora a gente vai ver como é que faz esse try, ok? Como é que vai funcionar, professor? Eu e o professor Ian vai ficar um do lado do outro, ok? Objetivo, avançar. Quem consegue fazer o try e voltar primeiro, ganha um ponto. Combinado? Perfeito? Vamos lá? Atenção. Prepara já. Avancei, fiz o try. Tem que encostar, carimbou no chão. Volta. Opa! 1-0, hein? Segunda variação, jogando a bola para cima. Atenção, hein? Prepara, vai. Joga a bola para cima, faz o try. Volta, jogando a bola. Ponto do professor Ian, 1-1, perfeito. Atenção agora, vai ficar mais difícil, hein? Não pode deixar a bola cair. Se a bola cair, tem que voltar para o início. Passando a bola na cintura. 3, 2, 1, vai. Passou a bola. Chegou, fez o try. Volta, passando a bola. Se cair... Ah, perdi. Boa, 2-1, hein? Atenção. Agora é a última, ok? Quem consegue chegar lá, faz o try normal, avançando. E chegou aqui primeiro, vai ganhar. Prepara, porque vale quantos pontos o try mesmo? 5. E daí eu vou ganhar, perfeito? Prepara, foi! Fiz o try. Volta correndo, acelera! Boa! Ganhou, hein? Parabéns, hein? Boa. Conseguiram, crianças? Fizeram bastante try? Quem ganhou de vocês aí? Pessoal, vamos fazer a nossa última atividade da nossa aula hoje, ok? Aqui a gente vai usar vários elementos do jogo, que vai ser o duelo, ok? Defesa contra ataque, para ver se o ataque consegue pontuar. Fazer o try. Ótimo? Aqui a gente vai precisar usar as tags. Se eu não tenho a tag em casa, aqui, como exemplo, a gente está usando um meião, tá? Mas lembrando que pode ser uma corda ou qualquer objeto que você tem em casa. Perfeito? A bola a gente adaptou no início da nossa aula, perfeito? E os cones a gente também está usando o meião, mas você pode usar qualquer objeto para demarcar o território. Combinado? Vamos lá, então? Coloquei a minha tag na cintura. Eu vou começar atacando e o professor Ian defendendo. O objetivo dele é não deixar eu fazer o try. Para isso acontecer, ele tem que fazer o quê mesmo? Tirar a tag. Perfeito. Vai lá. Começa, inicia do lado. O meu objetivo é fazer o try. Tem que desviar dele. 3, 2, 1, vai. Vou desviar. Opa! Tag. Perfeito! Ótimo. Agora o professor Ian vai tentar fazer o ponto. Combinado? Se ele conseguir, ele ganha o jogo, hein? Atenção! Vai! Opa! Try do professor Ian! Ganhou a pontuação. Gostaram das atividades? Espero que vocês façam em casa, ok? Até a próxima! Até a próxima. Agradecemos vocês terem acompanhado a nossa aula de hoje e convidamos a vocês a assistir a nossa próxima aula de rugby. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila. Construída no início do século, na rua Barão do Cerro Azul, representa um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã.
Bosque Alemão é uma das paradas da linha de turismo e possui